Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e nós seguimos com a minha, com a sua, com a nossa UniOeste. E enquanto você se inscreve aqui no meu canal, apoia a Priscilane, comenta, ativa as notificações, meu filho, eu rodo a vinheta. Ô, gente, tudo bem com vocês? Tão bem? Graças a Deus aqui também tá tudo bem. Tá chovendo aqui, mas tá tudo bem. Gente, olha só, a filha pediu correção em vídeo e a proposta era essa aqui, ó. Ela pediu, né? O que que eu achei do título, se condiz com o texto, e a proposta era sobre quanto vale uma imagem, tá? Ela pediu correção no YouTube. E a proposta, gente, ela falava sobre essa divulgação de tragédias, né? Essa irresponsabilidade da mídia na divulgação de tragédias. Era basicamente sobre isso. Então, ela colocou como título Descanse em Paz, dizem eles. Então, vamos ver se o título está condizente com aquilo que ela escreveu na redação. Lembrando aí, né, que a base do artigo de opinião é ter uma tese e defender essa tese por meio de argumentos, né? Então, isso precisa estar muito claro. Quais são os argumentos que ela vai utilizar para defender o posicionamento? Tristeza, lamento e preocupação fazem parte da vida de muitas famílias enlutadas após a perda de um ente querido. Mas, além disso, algumas, incluindo a minha, precisam lidar com a maldade humana, que sem compaixão e o mínimo de respeito, não pensa, né, a maldade humana duas vezes antes de divulgar imagens e vídeo da autópsia de corpos. Talvez você só não restrinja a autópsia dos corpos. Você poderia colocar assim, ó, a imagem dos mortos, a vídeos das pessoas que morreram, ao resgate, etc. Tá? Apenas para não restringir tanto. Então, então você fala aí que essa divulgação ela é da tragédia em si, é da pessoa que morreu em si, não apenas da autópsia, tá bom? Uma realidade injusta que, além de ferir os sentimentos dos familiares, é um crime, tá? Muito bem. Beleza, gostei da sua introdução, tá dentro do esperado, tá? Ainda você não fez menção ao título, tá? Então, o ideal é que você ative aí o seu título no seu texto, para que ele sirva aí como uma espécie de argumentação mesmo. Você usa o seu título para argumentar, para defender aí o seu ponto de vista, tá bom? Você colocou a máscara social, dizendo que a sua família também sofre, né? E aí a tua máscara social tá bem clara. Quanto a isso, nem mesmo os artistas escaparam. Marília Mendonça foi vítima de divulgação das fotos de sua autópsia e, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Haja vista que. Então, anote aí, amor, para você não iniciar o período com haja vista, visto que. Por quê? Porque essas conjunções são conjunções subordinativas. E quando você utiliza essas conjunções para iniciar o período, isso é um erro de fragmentação. Então, evite usar o haja vista ou visto que no início do período. Visto que Cristiano Araújo, artista famoso, após um acidente envolvendo sua namorada e ele, também virou escândalo após vídeos e imagens dos corpos terem sido compartilhadas. Ou seja, quanto realmente vale uma imagem? Uma vida? Com certeza, não muito. Então, olha só, o que que aconteceu aqui nesse parágrafo, meu amor? Nesse parágrafo, você está expositiva, tá? Você está escrevendo um parágrafo expositivo. E por que que isso é um problema? Porque veja bem, você deve, né, no artigo de opinião, trazer a sua voz, a sua opinião sobre o tema, né? Então você vai defender esse posicionamento.
você precisa criticar essa situação. Você precisa trazer mesmo, sabe, juízo de valor para isso. E você precisa demonstrar que realmente essa postura irresponsável, ela afeta a saúde mental das pessoas envolvidas. Ela prejudica aí a saúde dessas pessoas. Então você deveria ter dado mais ênfase a essa questão. Veja que você acabou apenas descrevendo o que aconteceu com os dois artistas. Então, talvez você pudesse ter feito assim, ó. Quanto a isso, nem mesmo os artistas escaparam. Ó, o fato é que, por serem famosos, são alvos dessa mídia que, como um urubu, não os deixa descansar em paz. Então, você percebe que eu volto lá para o seu título? Você percebe que eu volto lá para aquilo que você trouxe como título? Assim, vídeos e imagens de acidentes, tragédias, quedas de avião, enfim, autópsia e do velório são amplamente divulgados e consumidos. E aí você falaria que esse valor, né, é inimaginável para as famílias, porque você imagina uma família que perdeu um ente querido ficar o tempo todo revivendo o momento do acidente, revivendo aquilo que aconteceu, entende? Então é nesse sentido que eu quero que você organize o seu texto. O artigo de opinião ele deve ser construído nesse sentido, justamente no sentido de trazer um posicionamento, de você enfatizar e reafirmar o quão grave é isso. Em síntese, ainda temos um artigo do Código Penal que trata de crime de vilipêndio de cadáver, deixando explícito que o ato é um crime e tem suas consequências. Entretanto, eu me pergunto, do que adianta agir após tantos compartilhamentos e comentários sobre o assunto? As fotos de Marília já foram viralizadas, as do Cristiano Araújo também, bem como as do meu familiar. No entanto, acredito que quando agirmos antes do alvoroço, menos pessoas irão se ferir. Então, olha lá, você precisa escolher o argumento. Então, veja que você aqui nesse parágrafo, né? Nesse parágrafo, você trouxe apenas uma apresentação da situação. Então, você se colocou aí como uma pessoa que teve um familiar, né? Que teve as imagens desse familiar divulgadas, mas você não trouxe o argumento efetivo. Então, qual que deveria ter sido o argumento aqui, ó? Você deveria ter falado que mesmo que, mesmo que haja uma disposição no Código Penal sobre o crime de vilipêndio de cadáver, isso não coíbe as ações
desses criminosos. Isso não impede que essas pessoas cometam esses crimes. Então, isso deveria ser o foco do seu parágrafo, o foco do seu argumento. Então, falar, né, dessa inoperância estatal, dessa impunidade, do fato desse crime não ser aplicado, entende? Então, assim, é isso que a gente precisa definir. Você já melhorou muito na questão da argumentação, mas nós ainda precisamos aprofundar essa defesa do seu posicionamento, tá bom? Aprofundar isso. Então, o que que isso causa? Quais são as consequências disso? Como as pessoas são afetadas por isso, tá? Então, nessa perspectiva. Portanto, espero que, com poucas palavras, eu possa ter deixado evidente que a divulgação de conteúdos que envolvem vidas perdidas é um crime grave e impiedoso. Esse não envolve apenas a pessoa que morreu, mas sua família e amigos, os quais são que precisam suportar, além do luto, a maldade e a falta de empatia dos responsáveis pelo crime. Conclusão, você cumpriu aí com o propósito, né, do gênero, que é fazer uma retomada da tese, fazer uma síntese dos argumentos, está dentro aí do esperado, fechou. O que que eu quero que você reveja, tá? Reveja aí o uso do título. Veja que o seu título, ele não ficou bem marcadinho, ele não ficou bem relacionado àquilo que você escreveu. E aí, por isso, você acaba perdendo ponto na coerência. Além disso, você não traz aí informações de outras áreas do conhecimento. Então, não há alusões, não há repertório, né? É importante que você procure trazer isso para o seu texto para deixá-lo bem amarradinho, bem relacionado, bem articulado aí com aquilo que você escreveu. Tudo bem? Então, olha só, a prof quer que você, né, corrija os seus próprios erros e na próxima semana, na nossa aula ao vivo lá na plataforma, eu vou tentar escrever aí, corrigir algumas redações lá com vocês, para que vocês consigam visualizar esses erros e evitar o cometimento desses nas próximas redações. Tudo bem? Se você quer ser meu aluno, acesse o www.profaprisatira.com.br e tenha acesso aí a correções exclusivas realizadas unicamente aí por mim, professora Priscila Zátira. A nota dessa redação será atribuída apenas à aluna, tá bom? Bora escrever redação? Bora, meu filho!